Fala pessoal, bem-vindos a essa nossa análise de hoje que é totalmente baseada em dados reais. A nossa grande missão aqui é decodificar a confiabilidade de uma das plataformas de leilão mais comentadas no mercado automotivo, a Rubio Leilões. E como a gente vai fazer isso? Usando única e exclusivamente dados públicos e verificáveis. Sério, nada de achismos, nada daquelas opiniões infundadas de internet. Vamos olhar só para os números, os registros legais e aquele histórico que literalmente qualquer pessoa pode auditar. É, sem dúvida, a forma mais transparente de entender como essa engrenagem dos leilões realmente funciona. Bora lá? Bom, para a gente se organizar, o nosso roteiro vai passar por 5 pontos rapidinhos. Primeiro, a diferença entre dados públicos e opinião. Segundo, as 4 dimensões da confiabilidade. Terceiro, a decodificação dos indicadores reais. Quarto, o tal do risco remanescente. E, para fechar com chave de ouro, um checklist prático pré-lance. Então vamos direto para a nossa primeira parte. Dados públicos contra a opinião comum. E aqui a gente já esbarra na pergunta de $1 milhão, né? Aquela que tira o sono de quem está pesquisando veículos em leilão pela primeira vez. Afinal, a Rubio Leilões é confiável? E olha, essa é uma dúvida super justa. Pensa bem, a gente está falando de bens de alto valor, carros, motos e de um ambiente que historicamente carrega um monte de estigmas e lendas urbanas. Mas a boa notícia é que a resposta para isso não precisa ser um ato de fé cega. Para criar uma base bem sólida, a gente precisa separar muito bem o que é mito do que é fato. É super comum a galera presumir que todo leilão é um mar de más intenções, cheio de armadilhas escondidas. Mas quando a gente olha para a realidade de uma operação legítima, como a da Rubio Leilões, o cenário muda completamente. O que a gente encontra são dados públicos verificáveis, ou seja, um histórico legal e operacional que é totalmente auditável, o que acaba derrubando aquela velha ideia de que leilão é sempre um ambiente sombrio e perigoso. Passando agora para a nossa segunda parte, as 4 dimensões da confiabilidade. Isso aqui ilustra brilhantemente o que a gente precisa saber. Basicamente, existem 4 pilares inegociáveis que sustentam a confiança num leilão. E qualquer pessoa que busca fazer um bom negócio deveria checar essas 4 dimensões antes mesmo de clicar no botão de cadastro. Quais são elas? A plataforma precisa ter uma regularidade jurídica impecável, um histórico operacional longo e comprovado, uma reputação pública rastreável por fontes independentes e, claro, um processo de compra que tenha altíssima qualidade. Sem isso, nem adianta começar. Vamos começar pela base de tudo, o requisito 0, a regularidade jurídica. Falando especificamente da Rubio Leilões, os leiloeiros têm habilitação ativa na JUSCESP, que é a Junta Comercial de São Paulo, e também possuem credenciamento oficial no Detran. Isso tudo seguindo à risca aquele famoso decreto de 1932. E o detalhe mais legal, qualquer pessoa, de casa, consegue confirmar essa conformidade legal em menos de 5 minutinhos acessando o portal público da JUSCESP. Não tem como inventar ou esconder, os dados estão lá, abertos. Beleza, agora a gente entra na seção 3, decodificando indicadores reais. Vamos aos números. 12. Esse é o número de anos de operação contínua da empresa. E durante esse tempo todo, a Rubio Leilões já comercializou mais de 47 mil lotes, espalhados por 18 estados do Brasil. Gente, para colocar isso em perspectiva, estamos falando de uma década inteira de longevidade estrutural, com um volume de vendas absurdo. E um detalhe crucial, isso é incrivelmente difícil de falsificar. Plataformas que agem de má fé não duram. Elas perdem o credenciamento muito, mas muito antes de chegarem perto da marca de 5 anos de mercado. Outro indicador pesadíssimo é este aqui. 94% de taxa de satisfação dos compradores, o que se reflete naquela nota 4,7 de 5 lá no Google. Mas olha, o que realmente importa aqui não é só a nota alta, é a consistência desse padrão ao longo do tempo. Manter uma avaliação dessas por 12 anos, sem aqueles picos artificiais super suspeitos, mostra um histórico sólido de experiências positivas que reflete o verdadeiro nível de atendimento da plataforma. Agora, o que é fascinante mesmo de observar neste gráfico são 6% de insatisfação. Porque, sejamos honestos, nenhuma empresa é perfeita, certo? Mas quando a gente investiga esses casos, o padrão que surge é muito claro. A maioria esmagadora envolve expectativas irreais ou erros de cálculo de quem fez o arremate. Sabe quando alguém compra um móvel pela internet, não lê o manual de instruções, monta errado e depois vai lá culpar a loja porque sobrou peça? É mais ou menos a mesma lógica. São situações que poderiam ser totalmente evitadas com um pouquinho de preparo prévio. E claro, problemas acontecem. Isso é inevitável. Mas a métrica de ouro para medir a seriedade de uma empresa é a capacidade de resolução.
Lá no Reclame Aqui, a Rubio Leilões tem uma taxa de reclamações não resolvidas de apenas 2,1%. Se a gente colocar isso lado a lado com a média das outras plataformas do setor, que bate ali nos 5,8%, a conclusão é bem direta. A Rubio Leilões resolve quase 3 vezes mais problemas, proporcionalmente, do que a média do mercado. É mais um dado público confirmando o compromisso operacional deles. E assim chegamos à seção 4, o risco remanescente. Essa parte exige muita atenção. O ponto crucial de toda essa análise é entender que a condição física do carro ou da moto é um risco totalmente separado da segurança que a plataforma oferece. Veículos de leilão são vendidos exatamente no estado em que se encontram. Ponto. Não tem garantia, não tem devolução, não tem chororô depois. A plataforma pode ser a mais idônea do mundo, mas isso não altera a natureza e as condições do produto que está sendo leiloado. Só para deixar isso cristalino, a gente precisa separar muito bem as coisas. De um lado da balança, a gente tem o risco operacional. Isso envolve documentação, segurança na hora de transferir o dinheiro, atendimento, e esse risco é drasticamente reduzido quando a plataforma é confiável, como a gente viu nos dados da Rubio Leilões. Do outro lado da balança está o risco inerente ao produto, como, por exemplo, saber se o motor está fundido. Esse risco pertence 100% a quem está comprando, exigindo um gerenciamento ativo e muita cautela. E olha só como a Rubio Leilões tenta mitigar a parte que cabe a eles. Os caras estruturaram processos super transparentes. Eles liberam laudos técnicos completos das condições dos veículos antes do lance para todo mundo analisar com calma. Além disso, eles usam sistemas de pagamento rastreáveis, prometem entregar a documentação em até 5 dias úteis e ainda rodam um processo de habilitação para novos usuários em só 24 horas. Tudo isso fica exposto no site deles, justamente para blindar e proteger quem está arrematando. E agora a nossa última parte, a seção 5, o checklist pré-lance. Vamos transformar toda essa teoria em ação prática. Antes de sequer colocar o mouse para dar um lance, a gente recomenda seguir este roteirinho implacável. Passo 1, ir lá no portal da Jusesp e consultar ativamente o registro do leiloeiro. Passo 2, dar uma boa auditada nas avaliações e no padrão de respostas do Reclame Aqui. Passo 3, devorar e ler cada linha do laudo técnico do lote. E passo 4, cruzar o chassi no sistema do Detran. Seguir esse passo a passo é a melhor forma de construir uma proteção blindada. Além de bancar o detetive investigando o veículo e a plataforma, a matemática financeira tem que ser fria e rigorosa. Para definir um teto de lance realmente seguro, é obrigatório calcular o custo total do negócio. E não, o custo não é só aquele valor final do martelo batido. A conta precisa incluir o lance vencedor, a comissão do leiloeiro, que normalmente fica entre 5% e 15%, o frete para levar o veículo, os custos estimados dos reparos que já constam no laudo, IPVA, multas atrasadas que possam existir e, claro, as taxas de transferência do Detran. Só com tudo isso na ponta do lápis é que dá para saber se o negócio faz sentido. E para amarrar toda a nossa análise de hoje, deixamos essa provocação central no ar. A confiabilidade de uma plataforma como a Rubio Leilões é mais do que comprovada pelos dados públicos. Eles entregam de fato um ambiente seguro e estruturado para as transações. Mas assumir o controle matemático e técnico da compra é o que realmente separa uma grande frustração de um negócio incrível. A plataforma faz a parte dela. A questão é, quem está arrematando calcula o risco real e total antes de dar aquele primeiro lance? Bom, pensem nisso. Muito obrigado por acompanharem essa explicação hoje e a gente se vê na próxima análise aprofundada.